Então hoje muita gente ainda está presa naquelas informações antigas, né? Quando eu falava que a profundidade do implante dessa tinta e a saturação, a quantidade de tinta influenciavam na cor, foi muito complicado para o pessoal na época. E aí, muita gente rebatia essa história. Você que está chegando agora, deixa aí o seu nomezinho. Se você não está participando do sorteio, dá tempo de correr no Instagram e seguir as regras da postagem que está lá no Instagram, tá? Eu vou pedir para vocês compartilharem esse link para os amigos e os colegas, porque a aula de hoje, ela foi criada, ela foi desenvolvida com muito carinho mesmo. E olha, tá muito show de bola essa aula, muito mesmo. Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao webinário de colorimetria, colorimetria sem mistérios. Mas antes de a gente falar de cor, eu quero falar para vocês dos nossos perfis, os perfis profissionais que nós nos deparamos ao longo dos anos dando aula de micropigmentação. Eu me deparei com vários perfis profissionais. Existe um perfil profissional que é o perfil do aprendedor. Ele adora aprender, né? E quanto mais estuda, mais acredita que nada sabe. E aí, ele deseja estudar mais e mais. E mesmo tendo conhecimento e competência suficiente para a execução do trabalho, ele empaca, ele não vai. E ele busca outro curso, e outro curso, e outro curso, na expectativa, na verdade, de que o curso dê a ele essa segurança, essa estabilidade emocional, né? Então, esse é um perfil típico, muito clássico entre os profissionais da micropigmentação, né? E que faz um curso, faz outro, faz um e faz outro, e ele está sempre buscando apenas aprender, mas acaba não colocando em prática aquilo que ele aprende. Um outro perfil muito comum é o perfil do derrotado. Ele, antes de começar o empreendimento, antes de começar um curso, antes de começar qualquer investimento, ele já reclama e acha que não vai dar certo, porque ele não acredita nele mesmo. É muito interessante, porque no geral, nas nossas salas de aulas, o que nós observamos é que quando chega no final, é que esse profissional, ele se dá conta de que tudo valeu a pena e que ele pode dar certo sim, né? Então, olha, não seja um profissional que já começa derrotado. O fazedor. O fazedor é aquele cara que aprende um pouquinho, vê um vídeo no YouTube, pega uma dica na internet, né, e já começa a executar antes mesmo de estar pronto. Diferente do aprendedor, ele na verdade é o contrário do aprendedor, né? Ele até julga que não é necessário aprender tantas coisas. Ele adora pular as fases do aprendizado e já quer aprender os procedimentos mais avançados. É um profissional que entra no curso básico e não consegue entender que profissionais que dão aula há 10, 15, 20 anos, né, ou profissionais que já estão no mercado há 5, 6 anos, possuem uma experiência que quem está começando agora não tem, não possui, né? E ele acaba se frustrando, por quê? Ele acaba fazendo coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, o arquiteto que desenhou essas gavetas, como a gente vê na foto, né? Ou seja, faz porque viu, porque copia e acha que é assim, mas não tem um planejamento. Ele não estuda, ele quer apenas ganhar dinheiro fazendo o que não sabe, né? E a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente varia entre um perfil e outro de profissional, né? Então vamos seguir aqui. O perfeccionista. Nossa, esse profissional é incrível. Ele é o senhor perfeito, sabe? O que é ruim para o processo do crescimento dele é porque ele busca uma perfeição que muitas vezes
ele compara fotos de internet, que são fotos manipuladas, e ele quer que o trabalho dele fique daquele jeito, né? Ele está sempre buscando, né? E está sempre se depreciando. A micropigmentação, ela não está ficando boa. Você não está pronto para abrir o seu estúdio, né? Isso tudo, a gente vai variando os perfis em alguns momentos da vida. E tem pessoas, tem profissionais que ficam presos a esses perfis, né? E por achar que nunca nada está perfeito, ele não consegue seguir em frente, ele não consegue evoluir na profissão. O confundidor. O pensamento é sempre voltado para a problematização e adora confundir as pessoas, sabe? Quem costuma fazer cursos, né? Eu, como professor há muitos anos, professor universitário, eu vejo isso em cursos livres, vejo isso na pós-graduação, vejo isso em cursos de graduação nas universidades. Sempre tem o confundidor. Ele não sabe, ele não conhece, ele ouviu falar e questiona, querendo colocar em prova o professor, né? Mas em cima do nada, sem ter conhecimento, né? E acaba confundindo os colegas, né? E muitas vezes esse perfil do confundidor, ele nem está necessariamente na sala de aula, mas está dentro de nós. Por quê? A gente vai aprender um curso, a gente vai fazer um curso, e aí a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: ah, mas eu aprendi de outra maneira. Ah, mas por que fulano falou aquilo? E Beltrano está falando isso? Preste atenção. Essas questões são importantes, mas o importante é você buscar o conhecimento para diminuir essas dúvidas. Entenderam? E não criar a problematização. Ah, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. E aí? O que você me diz? Gente, na verdade, para vocês terem uma ideia, na ciência muita coisa é mutável, né? Há alguns anos atrás, comer ovo fazia mal. Hoje, comer ovo, por exemplo, faz bem para a saúde, né? E aí daqui a pouco vão descobrir que não é todo ovo que faz mal e não é todo ovo que faz bem. Então, a ciência está em constante evolução. Gente, esse é o melhor. Esse perfil é maravilhoso. É o perfil do distraído. Esse perfil é um dos melhores, é o perfil do distraído. Ele não fica com a mente presente, sabe? Ele não tem foco. E é muito interessante porque hoje não falta coisa para tirar o foco da gente, não é verdade? Né? Então, ao invés dele estudar, ao invés dele estar ali aberto para aprender, ele fica pensando, né? Geralmente as meninas em curso ficam pensando: ai, meu marido veio comigo, nós viemos de longe, meu marido está no hotel sozinho, eu estou aqui, o que será que ele está aprontando? Né? Não, então, ai, meu filho não pode ficar sozinho, não, meu filho está com a minha mãe, ai, como é que está lá em casa, como é que está o trabalho, ai, a cliente está ligando. Gente, no momento que você para um aprendizado, você precisa se dedicar a ele, tá? Isso é muito importante. O reclamador é um outro perfil que às vezes a gente se encontra também, né? A gente precisa entender que esses perfis, eles não são únicos. Eles vão variando na gente em algumas situações e reações da vida, né? O reclamador é o cara que só reclama. Reclama da crise, do governo, dos colegas, das clientes, do aluguel, dos juros, né? Reclama de curso, de professor, de apostila. Ele vive para reclamar, ele não consegue ver o lado bom das coisas, né? E se acha o questionador no sentido de não perceber que o tempo que se perde com muitas reclamações, ele poderia estar estudando e tirando proveito do aprendizado de professores, do aprendizado das apostilas, do aprendizado dos livros, do aprendizado dos artigos científicos, né? Existe um ditado que fala: a crise está aí, né? Enquanto muitos choram, outros vendem lenço. Então é isso que a gente tem que entender, né? Nos momentos de crise, aquele que só reclama, aquele que só chora, vai continuar na crise, não vai sair dela.
Sugadores de tempo, né? Se você precisa aprender, não adianta dedicar seu tempo a Netflix, Instagram, WhatsApp. Você precisa ter comprometimento e evitar os sugadores de tempo. Isso não é necessariamente um perfil, mas é uma situação que nos tira muito do foco da micropigmentação, principalmente. Né? Eu costumo falar na faculdade, os alunos às vezes reclamam, né? Ah, eu não tenho tempo porque eu trabalho, ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que gerar conteúdo, ah, eu não tenho tempo, e o professor vai mandar passar, vai fazer um trabalho para a gente fazer em casa. Aí eu brinco, o que é que você faz entre meia-noite e 6 horas da manhã? É uma brincadeira, mas é uma grande realidade. Como você está distribuindo o seu tempo? Porque tempo também é investimento. Entenderam? Bom, o objetivo desse webinário é fornecer ao micropigmentador informação de qualidade e de grande importância na carreira profissional. Fomentar nos profissionais que atuam com a micropigmentação a vontade de continuar aprendendo as bases da profissão. Gente, uma base sólida é tudo. Auxiliar o profissional através do conhecimento e ampliar o nível de entendimento para melhor solucionar os seus problemas, né? Então, tudo que a gente vê, tudo que eu vejo na internet, que é webinário, né? Principalmente os que são gratuitos, esse é gratuito, né? Então, tudo que eu vejo, eu estou participando, eu estou lá, sabe? Eu estou assistindo porque isso tudo agrega valor. É muito legal a gente assistir uma série no Netflix, né? Eu amo Netflix. Mas, gente, valores, conhecimento, né? Isso tudo são webinários como esse que vão agregar a você, né? Para que profissionais esse webinário se destina, tá? Quais são os profissionais que esse webinário se destina, tá? Ele foi desenvolvido para o profissional que deseja crescer e se integrar com o conhecimento científico, para quem precisa compreender melhor a dinâmica da cor no procedimento de micropigmentação, tá? E para todos que amam a profissão e desejam aplicar o conhecimento para se destacar no mercado de trabalho. Então, um webinário de colorimetria esse meu webinário tem esses objetivos: trazer conhecimento, ok? Para quem não serve este webinário? Para o profissional que não deseja se alinhar com o conhecimento científico. Para aqueles que acham perda de tempo estudar e preferem mendigar dicas na internet e não valorizam o conhecimento. Conhecimento é algo que, uma vez que você adquira, ninguém tira de você. Bom, para o profissional que não gosta de investir em si mesmo, então esse webinário não serve. Se você não gosta de investir em você mesmo, esse webinário não serve. Para aqueles que preferem continuar na mesma situação e não fazem nada mais do que reclamar da vida, a gente é preciso fazer a mudança acontecer. Como é que você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre em todas as clientes? Vamos falar sobre a cor. Agora nós vamos falar sobre a cor, tá? E a gente precisa entender o processo da cor, porque a cor, ela é uma manifestação física, ela existe, tá? Através das ondas eletromagnéticas do espectro, né, de luz visível, nós temos as cores e como nós as vemos, né? Então, a cor como expressão. Esse slide eu acho muito bonitinho. Se você quiser dar um print para colocar depois lá no Instagram, falando eu participei, eu vi o webinário do professor Léo Calheiros, aproveita porque eu acho esse slide muito fofinho, viu? E não esquece de me marcar, viu? Olha, muitas cores são utilizadas na expressão de sentimentos, ações e até para identificação de objetos e lugares. Veja como a cor é importante, né? Um coração vermelho, a pessoa, né, esse emoji, ele com frio,
fogo, quando ele está dodói, aquela placa de pare, né? Atenção, não ultrapasse, com aquela faixa preta e amarela, a placa de stop, pare, né? Essa placa amarelinha que você está vendo aqui, né? É o símbolo de risco biológico. Então veja bem, preto e amarelo, para ter certeza de que você vai ver. O amarelo é uma das cores mais, é a cor, né, mais luminosa que nós temos. E temos aí os sinais de trânsito que organizam o trânsito o tempo inteiro nas nossas ruas, estradas, né, tudo isso daí. É muito legal, porque se a gente parar para pensar, é a cor que está fazendo isso. A cor comunica e também nos oferece a sensação. Se você olhar, qual é a sensação que você vê? Olha que interessante, o emoji com máscara, ele está doente, né? E está se sentindo ali, ó, frio, enjoado. O outro emoji também está dodói, também está doente, mas está com febre, triste, né? Então é muito interessante que a cor, ela nos passa a mensagem que nós precisamos entender. E como ela acontece? Como isso tudo acontece? Bom, a cor, né? Essa foto é a foto ampliada de uma íris, que é por onde tudo começa. Nos nossos olhos, nós temos duas células especializadas. São os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela captação do estímulo luminoso colorido. E os bastonetes, pela diferenciação na quantidade de luz que entra, né, ou que está sendo absorvida pelos nossos olhos. Então, os cones e os bastonetes. Se você parar para pensar, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando nós temos um cansaço visual, na verdade, nós estamos começando a ter, a estressar e a cansar essas células, principalmente, né? Muitas pessoas têm dificuldade de interpretar a cor justamente pela deficiência da captação desses estímulos por conta dessas células. Aqui nós temos uma microscopia eletrônica, tá? Os cones, eles estão em violeta e os bastonetes estão em cinza. Olha que a quantidade, né? A quantidade dos bastonetes é imensa, porque eles captam a variação luminosa, se está mais claro ou se está mais escuro. E os cones, eles captam o estímulo luminoso de cor. Qual é a cor que nós estamos captando, tá? Bom, dentro dos olhos, a imagem se forma dessa forma. Nós vemos de cabeça para baixo, galera. Olha, a gente consegue ver de cabeça para baixo. E é o nosso cérebro que vai ajeitar essa imagem. É o nosso cérebro que vai interpretar a imagem e a cor. É interessante isso, né? Muito legal. A luz branca, ela possui todas as cores visíveis por nós. Tá? A luz branca, quando a gente faz aquela experiência passando ela por um prisma, essa luz, ela tem todas as variações de cor que nós conseguimos enxergar. O espectro eletromagnético, ele é imenso, tá? Mas nós vemos apenas uma pequena parcela, que são as ondas eletromagnéticas luminosas, de luz visível. Então, todas as cores que nós enxergamos, nós conseguimos, porque existe luz. A luz faz com que nós consigamos enxergar, mandar essa informação para o cérebro e o cérebro fazer a decodificação dessas cores. Aqui é o espectro visível. Notem, vocês podem ver, olha, que nós temos aí uma variação de 780 a mais ou menos 380 nanômetros, tá? Essa é a nossa capacidade visual, tá? Acima disso ou abaixo nós não enxergamos e nós vamos ver não, né? Nós temos aí todas as outras ondas eletromagnéticas, tá?
Lembrando que quanto maior a frequência é a quantidade de ondas, tá? Esse movimento. Você pode ver que nessa faixa amarela, né, do espectro, dessa figura do espectro eletromagnético, nós temos, por exemplo, as ondas de rádio, temos a UHF, né? Conforme vai aumentando a frequência, o número de ondinhas naquele espaço, nós vamos ter ali o infravermelho. Nós não enxergamos o infravermelho. E aí nós começamos a ver o vermelho, aí vem aí, né, os laranjas, amarelo, verde, né? Vem um ciano, vem o azul, vem um azul mais violeta, um anil, e aí vem o violeta mesmo. A partir disso, nós temos o ultravioleta, que não enxergamos mais também. Tá? E aí nós vamos ter o raio-x, vamos ter as ondas gamas, que são ondas realmente mais perigosas, chamadas de ondas ionizantes, né? Então elas são capazes de fazer alterações aí em DNA, então são as chamadas radiações, né? A gente acha que radiação é só raio-x, radiação nuclear, não. Toda a onda, todo o espectro eletromagnético são radiações. Então, como nós enxergamos? A luz branca possui todas as cores, bate no objeto, e esse objeto tem a capacidade de refletir uma frequência. No caso, a maçã vermelha reflete a radiação vermelha, a frequência vermelha, e nós enxergamos aquele objeto como vermelho. Tá? Nós observamos a luz refletida. Por isso que, quando não existe luz, nós não enxergamos. Entenderam? Veja bem agora, ó. Na reflexão parcial, no caso da maçã, ela recebe, né, a luz solar, que tem todas as cores, e o olho vai enxergar apenas a reflexão parcial do vermelho. Repare bem nessa figura que o Sol está emanando 3 ondas eletromagnéticas, o vermelho, o verde e o azul. Isso é porque nós enxergamos um padrão de cor chamado RGB, Red, Green e Blue. Professor, mas a gente só enxerga 3 cores? A gente só capta 3 cores. Essas cores são captadas pelos cones e mandadas pelo nervo óptico lá para trás no nosso cérebro, lá no lobo occipital, e o cérebro vai transformar a informação. Veja que interessante. Uma vez que o RGB bata em um objeto e seja refletido totalmente, os nossos olhos captam essa informação e o nosso cérebro interpreta essa cor como sendo a cor branca. Viram que legal? Então, quando tem a reflexão de todas as cores, temos o branco. Aqui, perdão, desculpa. Tem alguma coisa com cheiro aqui mais forte. Eu botei perfume. Ah, tá. Temos um perfumado aqui. Olha só. Nessa figura, nós vamos observar que tem a mesma fração RGB e as reflexões. O quadro verde reflete a manifestação da luz verde, o vermelho reflete o vermelho, o azul reflete o azul. O branco está refletindo todas as frequências, todas as luzes que nós conseguimos enxergar. E o quadro preto, o quadrinho preto, ele só absorve, ele não reflete luz. Ou seja, quando os nossos olhos não captam a luz, a gente enxerga aquela informação como sendo preto. Quando os nossos olhos recebem todas as frequências luminosas ao mesmo tempo, nós enxergamos aquele objeto como se fosse branco. É assim que o nosso cérebro interpreta. Por isso que a gente fala que cor é luz e preto é ausência de luz. Ok? Aqui nós temos mais um outro exemplo, tá? Aí nós temos a luz branca numa superfície branca e a mesma luz numa superfície preta. Na superfície branca, a gente está recebendo todos os estímulos e na superfície preta ela não reflete, tá? Nós não estamos recebendo. Como nossos olhos não recebem o estímulo luminoso, aí a gente acaba não enxergando. Bom, a luz azul, lembra do padrão RGB, Red, Green e Blue?
A luz azul, ela não é facilmente absorvida, né, na água, e por isso ela é refletida. Quanto maior a profundidade, menos luz será refletida, criando cores escuras. Preste atenção nessa informação, tá? A água do mar, principalmente, nós temos o oceano azul, o mar azul, né? Muita gente fala, é o reflexo do céu. Não, o céu até contribui um pouco, mas o mar não é azul por causa do céu. O mar é azul porque a luz entra na água e vai batendo nos micro-organismos que estão em suspensão naquela água. Esses micro-organismos vão fazendo uma reflexão da água da luz para a gente. Mas a luz azul não é facilmente absorvida por esses micro-organismos. E aí ela entra, né? E ela é pouco... Como ela não tem absorção, ela volta. E no que ela retorna, nós temos a visão de um mar azul. Quando a gente mergulha e a gente olha para cima, as outras luzes foram meio que filtradas, mas a azul passa. Quando a gente olha de cima, né, um comandante do navio, ele olha o mar, ele sabe que aquele trecho do mar é mais profundo, porque aquele azul está mais escuro, né? Ou seja, se aquele azul está mais claro, tem alguma coisa ali facilitando o retorno, fazendo com que aquela luz azul volte, então ela volta mais clara para os nossos olhos. Pele. Olha só, por que é importante entendermos e sabermos da pele? Repararam no que eu falei com relação à profundidade do mar? Está aí uma das explicações com relação à profundidade da tinta implantada na pele. Veja quantas camadas nós temos aqui. E observe que cada camada possui espessuras diferentes. Nós não temos todas as camadas da mesma espessura. E de pessoa para pessoa, isso vai variar também, galera. Então, nós fazemos um implante do pigmento ali na região da derme papilar, tá? É onde nós vemos a derme. Nós temos duas divisões, papilar e reticular. A reticular, ela é mais profunda, tá? E a papilar, ela é mais superficial, são as papilas dérmicas, são aquelas ondinhas, tá? Então, a tinta, ela precisa ficar nessa região para que haja fixação do pigmento, tá? E se vocês quiserem deixar pergunta, deixem as perguntas, não tem problema. Eu estou passando aqui as informações, porque a gente tem que maximizar e aproveitar o tempo. Anote a pergunta, pode perguntar, tá? O pessoal da equipe está aí, pode ajudar você, vai respondendo. E se tiver alguma coisa específica, eu respondo daqui a pouquinho, tá bom? Então nós temos aí, olha, várias camadas de pele. E a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente joga a tinta lá dentro, a tinta, ela só é visível porque a luz bate na tinta e volta para os nossos olhos. Só que agora a tinta não está mais no potinho, não está mais no frasco. A tinta agora está debaixo da pele. E temos várias camadas de pele impedindo, dificultando da luz chegar na tinta e essa luz voltar para os nossos olhos, porque a luz tem que ir na tinta e voltar para os nossos olhos. Compreenderam? Então, quanto maior a profundidade, qual é a cor que é menos absorvida e que vai ser refletida com mais facilidade? É o azul. Daí, um dos motivos de, em profundidade, as cores se revelarem frias. Azul, roxo, verde. Ok? E aqui eu estou trazendo para vocês uma ampliação aqui do corte da pele. Eu acho essa foto também muito bonitinha, né? Eu gosto muito desse slide, né? E a gente tem aí, olha, as camadas da pele. Você pode ver que nessa região aí, aqui, aqui, nessa região aqui, ó, essa de baixo aqui já é a derme, essa de baixo aqui, ó. Opa, deixa eu virar meu dedo. Essa de baixo é a derme e essa mais de cima
já é a epiderme. Então, na camada basal, nós temos muitas células, é uma camada muito volumosa, muito numerosa, porque as células estão ali se proliferando, tá? E ela vai depois se dividindo aí em várias outras camadas, né? Que eu não vou abordar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo falando desse tipo de anatomia, de fisiologia, mas que é muito interessante, né? Nós temos o curso Ciências da Pele, que fala sobre tudo isso, né? O curso Ciências da Pele ele já te dá todas essas informações. E aqui a gente está falando do webinário de colorimetria, tá? Mas é só para vocês entenderem que cada camada dessa serve de filtro e diminui a intensidade da luz que entra e vai diminuir a intensidade da luz que sai também. Bom, o sonho dourado, né, do micropigmentador é fazer o castanho perfeito natural. É aquele castanho que fica perfeito, que fica bonito, que fica natural, né? E que quanto menos a gente misturar tinta, né, quanto menos trabalho a gente tiver, melhor. Mas nem sempre é possível. Nem sempre a gente atende uma cliente, uma paciente que chega pra gente com uma sobrancelha virgem, sem nunca ter feito nenhum procedimento, né? Geralmente nós também vamos receber muitas pacientes com sobrancelhas azuis, verdes, vermelhas, né? E para cada uma delas a gente tem que saber exatamente o que fazer. Por isso é muito importante, quando a gente fala, que eu falei lá no início do perfil dos profissionais, né? Por isso que é muito importante estudar, por isso que é muito importante investir em cursos, mas em cursos que vão te dar a base para que você desenvolva o seu próprio raciocínio, sabe? O curso que te dá receita, junta 2 gotas daquilo com 3 gotas daquilo, esse curso não deixa você pensar, tá? Então é muito importante a gente começar a ver os cursos de uma outra forma, sabe? E lembrando que você está chegando aí, vai botando de onde você é, de onde você veio, tá? Pra gente, e solta esse link aí, ó, compartilha esse link aí pra gente, para que as pessoas possam assistir esse webinário, né? Muita informação já foi, mas depois a pessoa pode voltar aqui, porque este webinário, ele é privativo, ele é privado para vocês que estão aqui. Mas você pode compartilhar o link com seu coleguinha, ok? Mas depois o seu coleguinha não vai achar esse webinário no YouTube, porque ele é privativo das pessoas que se cadastraram, ok? Passa para ele assistir agora enquanto dá tempo. Lembra ele, passa um WhatsApp, coloca nos grupos do WhatsApp que você participa, tá? Porque depois você não vai achar com facilidade se a pessoa entrar sem o link, não vai achar esse vídeo no YouTube, ok? Bom, a terrível sobrancelha azul. Obviamente essa é uma foto, né, de uma maquiagem. Enquanto a gente luta para acabar com a sobrancelha azul, às vezes a arte, né, precisa se manifestar. Eu particularmente achei linda essa foto, por isso que eu coloquei, né? Eu ia colocar a foto de uma sobrancelha azul de trabalho, mas caramba, a gente já está tão acostumado a ver isso, né? E aí eu pensei, vou colocar essa foto, porque eu achei essa foto realmente muito bonita. Mas é a terrível sobrancelha azul, né? De cada 10 sobrancelhas erradas, ou seja, com a cor errada, eu posso garantir que pelo menos 7 vão ser azuis. E aí o que eu pergunto é aquela história. Qual foi essa mecânica? Por que essa sobrancelha ficou azul? Bom, parte dessa pergunta já foi respondida agora há pouco. A profundidade da pele. Mas existe também a saturação, ou seja, a quantidade de tinta, a concentração dessa tinta na pele também pode escurecer e revelar reflexos mais frios. Existe a terceira situação, que é muito mais difícil, mas infelizmente ainda tem muita tinta de micropigmentação no mercado que usa azul nas suas composições, né? Inclusive outro dia eu li um comentário de uma profissional falando que não existe preto sem azul. E eu preciso corrigir isso. Existe sim, existe preto sem azul, existe preto gerador. O preto ele é uma cor que pode ser gerada, pode ser criada,
mas ela também pode ser obtida pronta, sem mistura. É o preto gerador. Então existe preto sem azul, sim. Ok? Passem essa informação adiante. Vamos lá. Aqui a sobrancelha vermelha. Ela é um fantasma. Bom, a sobrancelha vermelha, ela geralmente acontece, tá? Na maioria das vezes, por uma questão que a gente chama de cicatriz crômica. Não é uma cicatriz com relevo, não é queloide, não é nada disso. O que é uma cicatriz crômica? Quem é muito branquinho, quem é muito clarinho, sabe que quando se machuca, leva às vezes meses, ou faz uma cirurgia, leva meses, e aquela cicatriz daquele machucado, daquela ferida, fica rosada, fica avermelhada, às vezes alaranjada, tá? Isso se dá pela formação de vasos sanguíneos na região, aquela formação, né, por conta da cicatrização, do reparo tecidual, no caso de sobrancelhas, né? Cicatrização seria no caso da formação de cicatrizes, mas no caso das sobrancelhas, o reparo tecidual, a quantidade de novos vasos sanguíneos naquela região, tá? A pessoa que é muito branquinha, aparece muito isso porque a pele ela tem uma transparência ainda diferente, não está ali preenchida por todos os seus grãos de melanina, tudo isso. Então, quando o caso é por conta de uma agressão, tá? E às vezes a micropigmentação pode ser agressiva para determinadas peles, essa cor vermelha não vai sair com uma despigmentação, ok? Quando você faz uma despigmentação numa sobrancelha vermelha feita, né, que aconteceu por conta de um excesso de agressão, a tendência é ela ficar mais vermelha, tá? Quando nós utilizamos uma tinta muito rica em pigmento vermelho, ela também pode ficar avermelhada. Aí também uma despigmentação pode ajudar, mas a gente não tem muito como saber se foi por conta da agressão ou se foi por conta da tinta, principalmente porque a maioria das clientes vem de outros profissionais, tá? Professor, posso corrigir essa sobrancelha colocando tinta? Pode. Você pode corrigir a cor, sendo ela cicatriz crômica ou não, você pode corrigir a cor dela, usando a cor que contrapõe esse vermelho. É importante a gente lembrar, só um segundinho, vou beber uma água. É importante a gente lembrar que a gente só consegue neutralizar a cor com a cor complementar dela, tá? Ou seja, se eu tenho um azul eu neutralizo com laranja. Mas se esse azul for um azul esverdeado, eu só vou neutralizar esse azul esverdeado com um laranja avermelhado. Entendeu? Por isso que é importante a gente se prender mesmo ao conhecimento e a cursos de conteúdo com qualidade, porque cursos assim te dão dicas de como você observar a cor, como criar o seu corretor, o seu corretivo, né? A sua tinta de correção, né? Então um curso com essa base, com essa fundamentação, realmente muda vidas, ok? Não esquece, tá? Você que participou lá no Instagram, que fez as marcações, fez tudo bonitinho, o sorteio vai acontecer ao vivo aqui daqui a pouco, ok? Então fica ligado. Olha, isso daí é um exemplo de filtros de luz, né, que são usados na iluminação profissional para a luz é branca, então coloca esse filtro, a luz fica amarela, fica vermelha, fica azul, né? Então esses filtros de cor. Uma correção de cor é praticamente isso. É você criar uma camada de cor em cima daquela cor inadequada. A luz vai passar por aquela camada que você criou e vai voltar para os olhos, para os nossos olhos, para os olhos do espectador. E essa luz, ela volta já filtrada pela camada de cor que você colocou, que você aplicou, ok? Pigmentos.
Pigmentologia foi um termo cunhado e eu fico muito honrado por isso, porque quando se começou a falar em pigmentologia, ninguém falava, né? Mas eu falava de colorimetria e pigmentologia, embora a pigmentologia não seja uma ciência assim reconhecida, digamos assim, é uma ciência, mas ela é uma parte de uma grande ciência que é a química, tá? Pigmentologia é o estudo do pigmento, né? Que ele é estudado ali e a gente precisa ter esses entendimentos, tá? Deixa eu pegar aqui. Então vamos seguir aqui. Deixa eu beber mais uma aguinha. O webinário tá rolando no YouTube. O pessoal está colocando aqui. O pessoal está aqui no meu Instagram, estava aqui apitando. O pessoal estava querendo saber aonde que é, né? E eu tô falando, gente, é agora. Tá acontecendo, as pessoas estão achando que vai acontecer quando, né? E o sorteio só vai valer para quem estiver aqui também, tá? Então vamos lá. Bom, o que é o pigmento? O pigmento é uma matéria, tá? Que é utilizada na fabricação da tinta. Pigmento, no caso da micropigmentação, ele é em pó, ele é um sólido, tá? Ele é um sólido que foi reduzido a pó, um pó extremamente fino, tá? E é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente aplica a tinta na pele, a gente não está aplicando só esse pó, a gente está aplicando outros componentes como água, glicerina, né? Os álcools, que são os conservantes. Então, tem vários produtos que estão ali naquela composição e que são estudados exatamente para que tenham a menor reatividade possível. Inclusive, tem muita gente que fala, não tem diferença de tinta para micro e tinta para tatuagem. Não tem diferença no pigmento em algumas situações, mas a formulação é diferente. Conseguem entender isso? Por exemplo, um arroz comum que a gente faz aí para comer, né? Um arroz branco, por exemplo, que você come no churrasco, é o mesmo arroz que você come na sobremesa quando você faz um arroz doce. E eu vou dizer então que os dois são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. A matéria-prima que está ali em quantidade, né, e com o objetivo de ser o princípio ativo, pode ser até o mesmo, mas a formulação vai ser diferente. Entenderam? Então é isso que as pessoas não conseguem absorver, não conseguem entender e acabam tendo pensamentos e raciocínios que não compactuam com a realidade de uma fábrica. Um fabricante, ele precisa fazer essas mudanças, esses ajustes, porque as respostas da face e do corpo são muito diferentes. Por isso, muda-se as quantidades e as formulações em cada uma dessas tintas. Entenderam? Professor, posso usar tinta de tatuagem para fazer uma sobrancelha? Pode. Garanta-se no seu resultado. Eu posso usar uma tinta de micropigmentação para fazer uma tatuagem? Pode. Eu duvido que um tatuador faça, porque ele sabe que vai desbotar rápido, que vai sair rápido. Entenderam? Porque a tinta não é a mesma, embora o princípio ativo seja. Entendido? Então vamos lá. Quem quiser deixar pergunta, deixa a pergunta, não tem problema. E a gente vai
respondendo depois. Só quero saber se você já curtiu esse vídeo e se você está compartilhando nas suas redes sociais essa informação, ok? Deixa eu pegar aqui, olha, vou sair aqui um pouquinho para a gente poder ver esse outro slide aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Então, olha, esse slide aí é o slide da tinta nas células, tá? Isso daí é para a gente entender que muitas tintas são ancoradas por macrófagos, outras são ancoradas por fibroblastos, tá? E outras ficam presas nas fibras de colágeno e de elastina. Compreenderam? E para isso, a gente agora vai falar de uma coisa que eu acho muito legal, que é a estrutura do pigmento. Bom, a foto que vocês estão vendo aí agora mostram duas estruturas diferentes. E é muito legal, porque no geral a gente não sabe como é a estrutura de um pigmento, tá? Na foto de cima, nós temos uma estrutura, que vocês podem ver, parece que são vários tronquinhos, né, vários galhos, um em cima do outro, que é a estrutura de um óxido de ferro, tá? Essa é uma estrutura de um óxido de ferro. E a foto de baixo, parecem aí uns balõezinhos, né? Essa é a estrutura do dióxido de titânio. Olha que interessante. São estruturas diferentes, né? E a gente pensa, mas nossa, a estrutura é prateada, é porque são visões microscópicas, tá? É justamente o aglomerado dessas estruturas que faz a reflexão da luz chegar aos nossos olhos nas cores que as observamos, tá? Então, olha só, quando a gente fala, porque o amarelo tem um peso molecular baixo e o azul tem um peso molecular grande, por isso que o azul fica e o amarelo vai embora antes. Não é assim que funciona. Nós não colocamos na pele a molécula. Nós colocamos na pele a estrutura. E essa estrutura é formada por milhares de moléculas. Nós colocamos o grão. É a mesma coisa que você dizer que em vez de você beber água, você está bebendo 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que é o H2O. Ninguém bebe o átomo. Nós bebemos a água, que é a estrutura formada por milhares de átomos. Entenderam? Então nós colocamos o grãozinho. E como são esses grãos? Olha que legal. Cada pigmento vai ter ali sua forma diferente. Nós podemos ter uma forma nodular, que é algo meio esférico, mas sem ser muito certinho. Nós vamos ter a forma esférica, que é mais redondinha, tá? Essa forma esférica ela é muito comum, ela se apresenta muito facilmente nos pigmentos orgânicos, tá? Vamos ter formas mais cúbicas. Lembra, ó, temos aqui a forma prismática, que é aqui, ó, esse de cima, tá? Tem uma forma prismática. Temos as formas acircular, que parecem bastõezinhos. Essa é muito comum no pigmento amarelo. O pigmento amarelo
Os orgânicos amarelos costumam ter essa forma, e tem as formas lamelares, que é a forma lamelar, que parecem fatias, lâminas, tá? Então as formas de cada, eu estou falando de cada estrutura, tá? Isolada. E aqui, olha, são os grupamentos, como eles geralmente se agrupam, tá? Olha que interessante. Nós não vemos aqui a forma circular agrupada. Por quê? Como eu falei antes, a forma circular é muito comum nos pigmentos orgânicos, tá? Ela é mais comum nos pigmentos orgânicos. E as formas circulares, por serem orgânicas, não possuem uma carga elétrica suficiente para se manter unidas, então elas se difundem. Esse é um dos motivos quando a gente fala que os pigmentos orgânicos costumam expandir mais facilmente e até migrar mais facilmente, é porque eles não possuem uma carga elétrica que mantenham eles unidos, tá? Bom, temos ali, olha, as duas formas. Eles podem estar agregados ou aglomerados e vão formar, quando aglomerados, o grãozinho, uma estrutura única, tá? Então nós temos ali, ó, os nodulares agregados e aglomerados, os prismáticos agregados e aglomerados, né? As formas cúbicas, quando estão agregadas, elas ficam mais juntinhas, quando estão aglomeradas, elas ficam mais desarrumadas, tá? E os acirculares também. Nós vamos colocar dentro da pele a estrutura que pode estar agregada ou aglomerada. A dimensão das partículas, isso é um outro ponto bastante interessante. Repare bem, quanto menor for a partícula, tá? Quanto menor for o grão, maior é a força corante, tá? O poder tintorial. No entanto, o poder de cobertura fica comprometido. Então, quanto maior essa partícula, maior vai ser o poder de cobertura, tá? Quanto menor a dimensão dessa partícula, quanto menor o grãozinho, maior vai ser também a especificidade. E aí é onde eu estou falando para vocês que tem diferença entre tinta de micropigmentação e tinta de tatuagem, tá? Quanto menor, maior também vai ser a dissolução ou absorção, tá? No meio em que ele se encontra. No caso, quanto maior a dimensão dessa partícula, mesmo que ela seja hidrorrepelente, ou seja, mesmo que ela venha a repelir a água, né? Ou seja, um liporrepelente, repelente de óleo, ele acaba absorvendo por conta da dimensão da partícula. Maior vai ser a viscosidade, né, na dimensão pequena, e na dimensão grande, maior vai ser a dispersabilidade, ou seja, ele vai se dispersar de uma forma melhor, numa estrutura maior. Por isso que existem variações nas micragens, ou seja, as micras de um pigmento, tá? E onde eu falo que um nanopigmento pode apresentar muitas desvantagens. Por exemplo, a superfície específica. Um nanopigmento, ele pode facilmente adentrar a membrana de células que não deveria adentrar e começar a fazer modificações dentro dela, tá? A viscosidade, tá? Ele pode deixar mais grosso um pigmento, não dentro do frasco, mas na pele, criando nódulos mais facilmente, entenderam? Então, tudo isso é muito interessante sabermos a título de conhecimento, mas na verdade nenhum de nós aqui vai fabricar tinta, né? Eu queria que vocês observassem
esse slide aí agora, tá? Para que vocês vejam o impacto da cor. Qual é o círculo mais claro, o círculo mais vivaz e qual círculo está mais apagadinho, né? O círculo que a gente observa mais vivo, mais nitidamente, é justamente o círculo que se encontra dentro do retângulo azul escuro. O círculo que está mais apagadinho é o que se encontra no retângulo azul claro. Isso é o efeito da cor circundante quando nós fazemos uma sobrancelha, por exemplo. Quanto mais clara a pele, cores escuras vão se destacar nela. Quanto mais escura uma pele, cores claras podem se destacar. Só que existe uma questão aí. Você faz a sobrancelha numa mulher hoje e ela está com cabelo preto. O cabelo dela está preto, está escuro. Você faz uma sobrancelha clara. Essa sobrancelha vai ficar clara para ela porque ela está se vendo de cabelo escuro. Quando essa cliente faz uma sobrancelha que ela pede, quero clarinha porque eu não quero que apareça, beleza, e ela é loira, 2 meses depois ela resolve pintar o cabelo de preto, aquela sobrancelha vai ficar mais clara ainda. Então é preciso sempre conversar com a paciente explicando essas diferenças. Por isso, a gente deve evitar se basear apenas na cor da pele ou apenas na cor do cabelo e começar a pensar no conjunto na hora de escolher a cor da sobrancelha. Esses retângulos são para mostrar justamente o contraste. Olha como é contrastante o círculo laranja no retângulo azul e o círculo verde no retângulo vermelho, porque são cores que uma neutraliza a outra, então elas já brigam mesmo estando separadas. Entenderam? Então vamos ver aqui. Elas já estão brigando mesmo estando ali separadinhas, tá? Também gosto bastante desse slide, acho ele bem fofinho também, porque ele mostra exatamente esse contraste, tá? E olha, veja as cores complementares no retângulo, as cores complementares não, as cores que são similares num retângulo vermelho, tá? Cores que possuem vermelho na sua composição nos círculos. Veja como elas ficam mais harmônicas, elas não brigam tanto, elas não ofuscam tanto. No retângulo de baixo, eu fiz questão de colocar o preto e o branco para que a gente possa observar que eles vão dar algum contraste, mas não por brigar, talvez por combinar, né? Ou talvez por destacar, mas não necessariamente brigar com as cores. Olha, aqui está o padrão de cor da micropigmentação. Lembra que eu falei mais cedo que a gente enxerga no padrão RGB, tá? É o padrão Red, Green e Blue, tá? Bom, no padrão que a gente aprende na estrela de Oswald é azul, vermelho e amarelo, e que vão gerar o verde, o roxo e o laranja. Mas as impressoras, as nossas impressoras em casa, elas têm o padrão CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e o preto, tá? Então, todas essas cores na parte de baixo que vocês estão vendo são cores primárias dentro dos seus padrões de cor. Para nós, na micropigmentação, o que nos interessa é o padrão de cima, preto, vermelho, amarelo e branco. Então nós temos aqui, olha, a gente pode observar, né, que a sobreposição em transparências diferentes das cargas de cor. O preto com o amarelo gera um verde, o preto com o vermelho vai gerar um roxo, né? Preto com branco vai gerar um cinza,
vermelho com amarelo, o laranja, isso não vai mudar, né? Ok? Então nós vamos vendo a composição das cores. Veja bem neste quadro, esse quadro ilustra bastante, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, vou sair aqui que aí fica melhor, eu não atrapalho vocês nessa visualização. Observe na coluna da tinta preta, tá? Nós temos o preto no primeiro quadrado abaixo da bolinha preta. O segundo quadrado, nós temos o preto com o amarelo. É só você fazer o cruzamento. No terceiro quadrinho, nós temos o preto com o vermelho. E no último quadrinho, o preto com o branco. Nós temos o cinza. Tá? Vamos pegar a fileira da bolinha vermelha. No primeiro quadradinho, nós temos o vermelho. No segundo quadradinho, nós temos o preto com o vermelho. Tá? E depois nós temos o vermelho com o branco. E no último quadradinho, nós temos ali o vermelho com o amarelo. Ele torna esse amarelo mais alaranjado. E aí, nós temos esse padrão de cores primárias gerando cores secundárias. Tá? A quantidade entre uma e outra é que cria as nossas tintas, galera. A variação entre as quantidades. Tá? Olha só. Cores geradoras. Branco, preto, vermelho e amarelo. Cores bigeradas. Foram geradas com duas. Né? Preto com branco deu cinza. Preto com vermelho deu roxo. Vermelho com amarelo laranja. Preto com amarelo deu esse verde oliva. Branco com vermelho deu esse rosa. E o branco com amarelo deu esse amarelo palha. São as cores bigeradas. Foram geradas com apenas duas cores. A terceira fileira são as cores tetra ou trigeradas. Se elas usaram 3 cores, trigeradas. Se elas usaram 4 cores, tetrageradas. Mas aí você já vê que são os nossos castanhos para a sobrancelha. Entendem agora que a gente precisa alternar a mistura entre elas para que esse castanho fique um castanho comercialmente bonito. Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui, todo mundo entendendo direitinho. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo entendendo? Preciso que vocês respondam aí pra mim. Não dormiram não, né? Estão acordados? Esse slide, ele revela pra gente o grande X da questão da colorimetria na micropigmentação. Se não temos azul, vermelho e amarelo criando as nossas tintas, a gente não tem como corrigir bem uma sobrancelha achando, né, que tem que usar azul, vermelho e amarelo nas correções. Compreenderam isso? Então, olha, quando a gente adiciona, por exemplo, preto, vermelho e amarelo, nós temos um castanho. Se eu coloco um castanho se eu coloco mais preto nessa mistura, eu vou ter um castanho mais escuro. Se eu coloco mais amarelo, eu vou ter um castanho mais claro. Compreenderam? Então é preciso entender que se eu vou ter mais claro ou mais escuro, mais quente ou mais frio, depende dessa mistura. Então vou te dar um exemplo. O cinza é a mistura do branco com o preto. Bom, num padrão de 4 cores, faltam 2 cores. Falta o vermelho e o amarelo para que eu alcance a neutralidade. Neutralização é a união de todas as cores que façam parte das cores primárias daquele padrão de cor. Certo? Então, olha só, cinza é preto e branco. A cor que vai neutralizar esse cinza vai ser o laranja, que são as cores que estão faltando, amarelo e vermelho. Um outro exemplo, verde oliva, é criado pelo preto e pelo amarelo. A cor que está faltando é o branco e o vermelho, que vai ser neutralizado por este rosa.
A questão agora é entender que esses corretivos, esses pigmentos, essas tintas de correção já estão prontas. A gente não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Mas a gente precisa entender o que participou da formação daquela cor. Assim, participou-se e criou-se as tintas Primecolor, através do padrão quaternário de cores, usando preto, branco, vermelho e amarelo. O branco, gente, na verdade, ele é muito usado para revelar o amarelo. E não necessariamente ele é colocado para criar o castanho, para criar o marrom. Tá? Então a tinta Primecolor, por exemplo, ela é criada com preto, vermelho e amarelo. O branco já está contido no amarelo, na maioria das cores. Algumas outras cores possuem mais branco por conta do efeito visual que se deseja e do efeito na aplicação, como por exemplo as tintas paramédicas. A gente precisa de um pouco mais de dióxido de titânio para tornar aquela tinta mais opaca, menos translúcida. Nas cores de lábios, nós temos a menor carga de branco possível, inclusive o laranja próprio para a neutralização de lábios, que só a Prime tem, não possui dióxido de titânio. Ok? Bom, aqui a gente vai começar a mostrar a questão dos resultados. A gente precisa analisar a cor que vai ser neutralizada, tá? E como fazer isso? A questão da técnica é muito importante. Vamos relembrar aqui o que eu falei. Se a gente tem uma sobrancelha que está saturada, uma sobrancelha que está com muita tinta e eu quero fazer uma neutralização, eu não posso saturar mais. Eu poderia fazer uma seção de clareamento ou uma despigmentação, tá? São seções sucessivas de clareamento até chegar a uma despigmentação, ou apenas um clareamento para diminuir a quantidade de saturação. E aí faria a neutralização. Eu sei que são muitos nomes, são muita coisa, mas a gente tem que ficar atento a esses conceitos, ok? E aí a gente partir para a neutralização com a cor adequada. Professor Léo, eu não trabalho com Prime. Eu trabalho com outras marcas. Eu consigo fazer? Claro que você consegue. No curso de colorimetria, o curso Colorimetria Sem Mistérios, a abordagem é muito em cima disso. Não é colorimetria para quem usa Prime, é colorimetria para todos os profissionais. Todos que usam qualquer marca de tinta. Ok? Aqui é um outro exemplo, olha. E aqui eu coloquei uma agulha. Eu gosto muito de utilizar as agulhas Magnum, tá? Para a gente conquistar aí os efeitos de diluição e de cobertura. Para quem acompanha meu trabalho sabe que eu uso várias composições de agulha. Eu não uso só um tipo de agulha para fazer todos os trabalhos, tá? Agulha de uma ponta, agulha Magnum, agulha de 3 pontas, flat, agulhas curved, vários tipos de agulha. Eu vou usando de acordo com o efeito que eu precise, tá? Para uma correção eu tenho que lembrar, eu tenho que oferecer maior cobertura, menor saturação. Então eu preciso começar a entender que não adianta usar a mesma agulha para todo mundo, a mesma técnica para todo mundo, não adianta usar apenas a tinta que a gente aprende a receita de bolo, 2 gotas disso para 2 gotas daquilo. Micropigmentação, ela é muito ampla e necessita de raciocínio, viu? Necessita a gente aprender e pôr em prática o nosso aprendizado. Nem sempre o resultado agrada o profissional, mas a cliente vê em si mesma a grande mudança. Nem todos os resultados de cover-up a gente gosta ou acha assim lindos. Mas olha, eu garanto para vocês, muitas vezes a cliente não pode passar por uma despigmentação, que é um procedimento mais agressivo. A anamnese vai determinar exatamente isso, tá? A possibilidade de se fazer ou não uma despigmentação, mas a micropigmentação ela é mais superficial e a gente consegue fazer uma micro. A despigmentação não tem indicação para todos os casos.
Fique muito atento a isso. Não é só passar o laser, tá? A pele não é um papel que você pode passar uma borracha. E a micropigmentação não é um lápis que você apaga com essa borracha. Beleza? Então a gente consegue ver os resultados e a gente já vê o resultado. E a cliente fica felicíssima, fica maravilhada. O cover-up é uma técnica que a gente utiliza. Eu desenvolvi várias técnicas de cover-up, principalmente com a velatura, tá? Para exatamente mostrar como fazer essas camadas, tudo isso, porque eu preciso fazer a neutralização, fazendo com que aquela tinta que eu estou colocando em cima sirva de filtro, mas um filtro que seja eficiente e que revele para nós uma cor que seja o mais natural possível, né? E diluente, gente. Diluente é vida. Quem não trabalha com diluente não sabe o que está perdendo. Eu uso diluente para tudo. Tudo, tudo, tudo. Posso usar diluente de marcas diferentes? Eu não recomendo. Sabe por quê? O diluente... O que é o diluente? Vamos lá, o que é o diluente? O diluente é a parte líquida da tinta. A parte sólida é o pigmento, é o pó. Ora, então começamos a entender as informações que eu venho passando desde o início. Tem diferença entre as tintas? Claro que tem. E a diferença é justamente a formulação da parte líquida, da parte molhante dessa tinta. Então, o diluente é a parte molhante. Você vai adicionar água na tinta? Posso? Pode. Mas você está adicionando uma água que tem outras propriedades e pode alterar as propriedades da sua tinta. Se você adiciona o diluente da marca que você usa, você não tem alteração na fórmula. Você tem apenas um abrandamento naquela cor. Olha que legal. Sem perder a qualidade da cor. Ok? Bom, todo mundo sabe, eu trabalho com a Ironworks, né? Que é a pen da Ironworks, os seus cartuchos, são cartuchos próprios, né? E as tintas que eu trabalho são Primecolor, que são fabricadas pela fábrica que eu elegi como uma fábrica de confiança para fazer esse trabalho, né? Desenvolver o meu projeto. O curso de colorimetria, ele me ampliou muito os horizontes, sabe? E eu desenvolvi o curso de colorimetria não só em cima das minhas experiências e das experiências do professor Sidney, mas também com as experiências acadêmicas que nós viemos absorvendo ao longo dos anos, as experiências científicas, sabe? Tá aqui, olha, a pen da Ironworks e o cartucho, para quem quiser depois é só entrar lá no site, tá? Pode entrar também no perfil do Instagram, Ironworks Makeup, e dizer que assistiu a gente aqui para ter mais informações sobre esse dermógrafo e essas agulhas, porque você conta com uma infinidade de composições de agulha. Aqui são mais outros dois casos, tá? Onde eu também, na primeira foto eu fiz uso da agulha Magnum e na segunda foto a agulha de 3 pontas, para fazer a correção dessas sobrancelhas. Olha que interessante, você vê na hora o resultado. A foto dessa sobrancelha mostra o resultado da neutralização. Gente, não foi uma cobertura, eu não coloquei uma tinta marrom em cima. Eu neutralizei, eu usei a cor para a neutralização exata. E na hora você vê o castanho ser revelado. Na foto de lábio, nós tínhamos um lábio roxo, ele era assim. Essa menina tinha feito uma micropigmentação e que ficou violeta, ficou roxa dessa maneira. Eu utilizei o Gaia, que é o 8.66 da Primecolor, que é o único neutralizante para lábios, seja lábio que já tenha sido micropigmentado ou lábio que seja escuro naturalmente, mas ele é o único, é a única linha de pigmentos que tem um neutralizante próprio para lábios, tá? E aí fiz a neutralização. Essa foi a foto um pouquinho antes do retoque, vocês estão vendo, né, que a gente teve um clareamento muito legal.
E aí só fazer uns ajustezinhos aqui e ali, mas olha a diferença dessa boca roxa para essa boca já com a cor mais natural, uma cor mais adequada. Isso é técnica? É. Isso é agulha? Isso é agulha, sim. Isso é tinta? Sim. Mas o resultado disso tudo chama-se conhecimento. Técnica, agulha, aparelho, tinta não são nada sem o seu conhecimento, sem você conhecer colorimetria. Conhecimento, pesquisa, isso mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Não desista. O conhecimento é algo que quando você adquire, nada, ninguém tira de você. Se hoje você colocar R$1.000 numa poupança e daqui a um ano você resgatar esses R$1.000, você vai ter de lucro, vai ter de juros ali, no máximo, muito no máximo, R$10. Mas se hoje você pega R$1.000 e investe em um curso com conteúdo de qualidade, pega esses R$1.000 e investe em produtos de qualidade, o seu retorno financeiro é imensamente maior. É incalculável o teu retorno quando você sabe o que está fazendo, quando a cliente vê e acaba reconhecendo em você um profissional de referência. A compreensão de que cada técnica, composição de agulhas, somadas às manobras de cada técnica, vai facilitar o profissional a decidir o melhor caminho na correção do problema. Porém, sem o conhecimento da colorimetria, isso é impossível. Eu tinha uma surpresa para vocês, como eu falei. Não é só o sorteio do livro Colorimetria Sem Mistérios. A surpresa para vocês hoje é que o curso de colorimetria que eu tenho online, que já está com a gente aí, né? Passamos aí esse ano todo, muitos alunos fizeram o curso online. Esse curso, pela primeira vez, está com um desconto de mais de 50%. É exatamente isso. Esse curso, para você e para quem você indicar nesse link, ele está hoje, agora, com mais de 50% de desconto. O curso de colorimetria sem mistérios, a equipe vai colocar depois o link aí para vocês, que é uma outra surpresa que eu trouxe aqui para vocês, além do sorteio do livro que eu vou fazer dentro de alguns minutos pelo sorteio GRAM. Entender a mecânica da mudança de cor, entender como construir um corretivo, uma tinta de correção, né, usando a marca que você gosta, e entender como analisar a cor faz toda a diferença. E esse curso de colorimetria te mostra exatamente isso. Não é um curso para quem usa Prime Color. Não é um curso para quem usa Iron. É um curso para todos que usam qualquer tinta. Tá? E é um curso fantástico, com uma estrutura incrível. Conteúdo que realmente eu me orgulho muito, porque é um conteúdo de ordem prática, para aplicação na vida prática. Você não vai aprender como construir, como fabricar uma tinta. Isso não nos interessa. O que te interessa é saber o que fazer com a tinta que você já tem na mão, que já está fabricada. É isso que te interessa. É isso que vai mudar a sua vida. Você é o melhor, mas você tem que querer ser o melhor. Sabe? Esse webinário, foi o que eu falei, serve para que o profissional entenda as bases da nossa profissão. Esse profissional é o cara, é a única pessoa que pode mudar, tá? Ele pode mudar a sua própria vida. É só você, mas você tem que querer, sabe? Eu dou um exemplo, o iPhone,
Eu nem uso mais iPhone, mas é um excelente telefone celular. O iPhone hoje, né? Nem sei, tá no iPhone 8, 10, 11, sei lá que iPhone tá hoje. Se ele tivesse esperado até hoje para lançar o iPhone, não teríamos tido o iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esperar para fazer o melhor, esperar para não dar certo. É hoje que você pode mudar a sua vida. E aí eu conversei com a nossa equipe, né, para a gente reduzir esse preço desse curso, né? Ele está menos de R$400. Já foi 2.600. Esse curso, quando foi lançado, o Cisne está me lembrando, esse curso foi 2.600, né? E foi um grande sucesso, porque é um curso realmente que mudou a vida de muita gente. Eu resgatei esse curso e falei assim, não, esse curso está atual, esse curso está com informações muito pertinentes, eu não tenho nem o que mexer, eu não tenho nem o que tirar, nem o que colocar nesse curso. Mas nesse período de pandemia, a gente pode botar esse curso num valor bem mais baixo, né? Então, hoje, no total, esse curso tem mais de 80% de desconto. Ok? Então, olha, aproveita que é agora o sorteio do livro que mudou a vida de mais de 8.000 profissionais. Professor, como é que você sabe que foram mais de 8.000 profissionais? Bom, a tiragem foi de 8.000 cópias impressas, tá? Eu ganhei, na época da editora, em função de ter sido uma tiragem impressionante, né? Porque esse livro foi para o Brasil e foi para o mundo. Vários profissionais do mundo inteiro, né, adquiriram esse livro. E aí eu ganhei mais 100 livros, né? Então foram 8.100 livros. E por que eu falo que foram mais de 8.000 profissionais? Os 8.000 livros acabaram. Hoje eu só tenho 20 e poucos livros desse impresso. E eu já tenho mais de 200 livros online no formato PDF vendidos. Então, gente, eu só fico muito grato à confiança de cada profissional, tá? Que confia no meu trabalho, no desenvolver das minhas pesquisas, e fico muito feliz de saber que a gente tem ajudado muita gente. O curso de agulhas, tecnologia em agulhas, foi um curso que eu fiz para ajudar todo mundo. O curso de pele, um curso que eu fiz para ajudar a galera. São cursos que as pessoas pensam assim, viram para mim e falam, professor, eu me matriculei, eu nem acreditei que esse curso estava tão barato. Eu não imaginei que o senhor fosse cobrar tão barato por esses cursos. E eu vou dizer para vocês, é muito ruim quando me pedem de graça a única coisa que eu tenho para vender. Eu acho que é ruim para todo mundo, né? Mas quando a gente quer ajudar, a gente faz coisas assim. E é por isso que a gente fez essa promoção do curso de colorimetria, né? E trouxe esse conhecimento para vocês. Eu vou abrir agora para as perguntas, enquanto eu preparo aqui o sorteio para a gente ver quem ganhou esse livro. Deixa eu ver aqui. Os links dos outros cursos aqui? Pode, pessoal, pode colocar os links aí. A gente não tem mais um leão para matar por dia, a gente tem um zoológico inteiro hoje para matar por dia. E é isso, galera, olha. Missão cumprida, o webinário de hoje. Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? E até a próxima. E até que nos vejamos outra vez. Que Papai do Céu guarde cada um de vocês, ó, na palma de sua mão. Não deixem de compartilhar aí esse vídeo, tá? Que está nos ajudando muito e está ajudando a muita gente que precisa dessas informações. O chat abriu. Até a próxima. A Fernanda Souza entrou aqui agora. Vamos entrando aí, galera. Vai dizendo de onde você é, né?